A sua revista eletrônica de todas as tardes está de volta. Aliás, começando, né? Tem muita coisa para acontecer até às 6 horas da tarde. Você fica com a gente, manda o WhatsApp para a gente. Nosso telefone para vocês aí é o 011 94494 5023, aparecendo na tela. Pode mandar para cá o seu recadinho. Lembrando que a gente quer saber o seu nome, a cidade, o estado, de onde você acompanha o nosso programa durante todas as tardes. Mandar um recado para a gente no WhatsApp, 0 operadora 11 94494 5023. Para saber a partir de quando você pode utilizar o seu plano de saúde após a contratação, é importante verificar os prazos de carência que é o tempo que você terá que esperar para ser atendido pelo plano de saúde em um determinado procedimento. Esse tipo de informação deve estar presente no seu contrato. Porém, se você precisar de alguma emergência, como proceder? Por isso que no programa de hoje a gente recebe o advogado Dr. Marcelo Diegues para esclarecer, para tirar as dúvidas nesse procedimento, nessas situações. Doutor Marcelo, boa tarde, bem-vindo. Obrigado pela presença aqui no nosso programa, né? Eu que agradeço. Carência é justamente um período em que você paga, mas não usufrui, é isso? Exatamente, você tem algumas restrições na utilização do seu plano, né? Você pode utilizar para outros procedimentos que não aqueles determinados como ainda em carência. Esse período de carência, ele muda de plano para plano, doutor Marcelo? Não. Via de regra, são estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde, né? A lei dos planos de saúde estabelece esses planos. Eles podem, na verdade, antecipar, né? Diminuir o prazo de carência, mas não aumentar. Não aumentar. O máximo... Então, se o contrato o plano azul, vermelho ou amarelo, por lei, o período de carência... Né, muda, exemplo, claro, para cada procedimento. Exatamente. Né? Por exemplo, o plano de saúde, o parto são 300 dias. 300 dias. Isso, o máximo são 300 dias. Tá, então, na verdade, não adianta ter abuso. Não adianta ter abuso. Tá, não adianta ter abuso. Agora, se a pessoa precisa, de repente, se submeter a uma cirurgia em caráter de urgência e o período de carência está vigente ainda, o que ela faz nessas condições? Pois é, Rafael, se a gente conseguir determinar, se o médico, na verdade, do paciente determinar que trata-se realmente de um caso de urgência e emergência, o plano de saúde é obrigado a cumprir. Ele tem que esquecer a carência, porque a carência para casos de urgência e emergência é de 24 horas e não 180 dias, como é o procedimento padrão. Então, uma vez determinado que pelo médico, tem que ser pelo médico, lógico, não somos nós advogados que determinamos a urgência e a emergência, são 24 horas e aí a gente consegue que o procedimento seja realizado. Tá, doutor, mas e aí? Isso é cumprido? Como tem sido na prática? Pois é, Rafael, via de regra não. Via de regra não. A gente tem tido uma série de problemas, uma série de negativas de procedimentos exatamente em função disso. E aí o único remédio é o judiciário, a gente entra com o processo e a liminar sai em... Puxa, meu recorde são 36 minutos. Né? A liminar é bem mais rápida, a justiça demora um pouco, mas a liminar é bem mais rápida para que você faça esse tratamento. Eu vejo, por exemplo, caso apendicite, por exemplo, uma cirurgia que não dá dia, não dá hora para acontecer, Exatamente. não é isso, né? O pessoal de casa sabe muito bem do que eu estou falando, né? E, de repente, a pessoa precisa ir para a mesa de cirurgia. Exatamente. E como que vai recorrer a prazos nesse caso, doutor? Pois é, se tiver no prazo de carência, se o plano de saúde se negar, assim, foi internado em caráter de urgência e emergência, o plano de saúde se negou. A gente tem duas saídas. Entramos com o processo imediatamente, existe o plantão judiciário, então a gente consegue acessar o judiciário ao horário que for. E se não for no caráter, assim, através do judiciário, a gente pode fazer o procedimento e depois, assim que da recuperação do paciente, né, saiu da cirurgia, saiu bem, a gente consegue também, mediante o judiciário, fazer com que o plano de saúde arque com esse... De alguma forma, a ANS tem alguma força nessa decisão depois, doutor? Olha, Rafael, ela até tem, porque você pode abrir uma reclamação no site da ANS, você pode entrar em contato com a ANS e falar assim, olha, não fui atendido num procedimento necessário, está previsto no meu contrato, não fui atendido, mas assim, demora bastante e muitas vezes não é tão eficiente quanto o nosso paciente precisa. Então, por isso, a gente é realmente obrigado a entrar com a ação. Nós falamos sobre o caso de cirurgia, né? Uma cirurgia Perfeito. de emergência. De repente, o paciente é diagnosticado com uma doença, precisa entrar com um tratamento de forma imediata. Também está no período de carência. O que acontece, doutor? Também. Uma vez que a vida dele está em risco. Exatamente. Está em risco, período carência, tem a carência, urgência, emergência. Por exemplo, no caso de quimioterapia, você não escolhe quando você vai descobrir um câncer, por exemplo, né? A gente tem conseguido também a quebra dessa carência para que
o plano de saúde seja obrigado a arcar. A plano de saúde ou seguro-saúde, né? Seja obrigado a arcar com essa internação, esse tratamento do... Na prática, o que o paciente deve fazer? Entra em contato com a ANS, faz uma reclamação. Tá. Se a ANS não obtiver sucesso, entra em contato, procura um advogado, pode ser assistência gratuita, os advogados especialistas e a gente Não, mas entra. o primeiro passo, de repente ele recebeu o diagnóstico. Perfeito. Recebeu o diagnóstico, ok? Ok. O que ele faz em relação ao plano de saúde? Ele vai no plano de saúde para tentar a liberação, inicialmente, é isso? Como trata-se de um caso de urgência e emergência, o que ele tem que fazer, e via de regra, esse tipo de problema é descoberto numa consulta no pronto atendimento, né? Aconteceu uma dor muito forte, foi ao pronto atendimento e lá foi diagnosticado com um câncer, por exemplo. Não há possibilidade, não há tempo de você entrar em contato com o plano de saúde. Quem faz isso é o próprio hospital. Se o plano de saúde, o seguro-saúde nesse caso, ainda assim negar o seu atendimento, aí é que a gente entra na jogada para resolver. Mas quem tem esse contato é o próprio hospital, né? Então não é que você fica sabendo, aí você vai para casa, aí você pensa num tratamento, porque aí já não é mais de urgência e emergência, né? Tem um lapso aí meio estranho, né? Então, o próprio plano de saúde, o hospital entra em contato com o plano. Doutor, nesses casos, tem diferença quando o plano, por exemplo, é empresarial ou é particular? Né? O empresarial é aquele que é a empresa, né? Em que o cidadão trabalha, né? Ele acaba fornecendo, né? Está no pacote de benefícios daquele trabalhador, né? O particular é aquele que você vai diretamente no balcão, né? Isso, do plano de individual, saúde familiar. E contrata. Isso, né? Exatamente. Tem diferença? Justamente nessa situação, nessas regras de urgência e emergência? Existem. Os planos de saúde, as empresas com mais de 30 funcionários, quando você entra na empresa e você opta em até 30 dias da sua contratação pelo benefício do plano de saúde, você não tem exigência de carência. Não tem? Não tem exigência de carência. Se você tiver mais de 30 funcionários na sua empresa, você acabou de entrar na empresa, 30 dias, até 30 dias, você não tem carência. Essas carências de parto, doença pré-existente, a gente não entram. Então seria um benefício para o trabalhador. Sim, um grande forma. benefício. Então, acabar aderindo justamente àquele plano. Sim, sim. Se for do interesse do plano, do funcionário, se a empresa oferecer esse plano de saúde, me parece que sim. Então, nesse caso, a briga é menor, né? Se ele a briga precisar, é muito menor, é muito menor. Certeza. Agora, esse trabalhador, ele está no plano de saúde da empresa. Ele é demitido sem justa causa, por exemplo. Perfeito. O plano de saúde dele é muito bom, ele quer continuar, é um plano que atende a família inteira. Perfeito. E o que ele faz? Ele tem esse direito? Ele tem esse direito sim. É muito interessante sua pergunta, porque se ele contribui com o plano de saúde, seja com 1 centavo sequer durante esse período em que ele esteve empregado, ele tem direito ao plano de saúde. A permanecer com o plano de saúde, desde que ele arque integralmente com a cobertura, com a mensalidade do plano. Dele e da todos os familiares dependentes dele. O procedimento qual é nesse caso, então? Aí ele tem que procurar... A própria empresa, a empresa dá uma declaração a você, dizendo assim, olha, você opta pela continuidade do plano de saúde, você pega essa documentação, leva até o plano de saúde e imediatamente você está mantido nessa contratação. Eu falei aqui no caso, né, do funcionário que é demitido sem justa causa, mas eu acredito também que essa situação é para aquele funcionário que acabou pedindo demissão também, né? Ele pode manter ou não? Não, na verdade não. Não? Não, na verdade não. Na verdade, via de regra, ele é excluído, né? Esse plano é específico, a ausência de exclusão de carência é específica para funcionários demitidos sem justa causa. E aposentados também. No caso do titular, o titular veio a falecer. Ele é contratado na empresa, o plano de saúde está no nome dele, e ele seria o beneficiário direto. Exato, né? o principal. E teria ali os terceiros. Exato. Ele faleceu. A família tem direito a continuar com esse plano de saúde? Sim, tem direito também. Tem direito também. Normalmente esse é um grande problema, né? Porque o plano de saúde ele se nega a continuar com essa contratação. Mas sim, ele tem direito. Né? Nós temos alguns casos muito específicos. Uma senhora de 86 anos, o esposo veio a falecer, ele era o principal beneficiário, ela era dependente dele, e o plano de saúde se negou. Né? Imediatamente nós entramos com o processo e ela permaneceu e permanece até hoje no plano de saúde, pagando de forma particular o valor, mas nas mesmas características, com a mesma mensalidade, pagava acho que R$180, um super plano. Né? Então é possível sim esse tipo de manutenção na contratação. O senhor acabou falando em valores, né? Os planos de saúde hoje são caros no Brasil, doutor? O senhor acha? Muito caros. Muito caros, muito caros. Nós temos um problema muito sério, que os planos de saúde individuais e familiares estão acabando. Eles não são mais comercializados pelas empresas operadoras de saúde. Então, hoje em dia, para você ter um plano de saúde, ou você vai no coletivo por adesão,
que é aquele dos sindicatos, de associações de classe, ou Aí você vai nos Você empresariais. tem que se encaixar em algum grupo. Tem que ser em algum grupo. Por exemplo, eu sou um jornalista, eu quero fazer um plano de saúde, Exatamente. né? A empresa não oferece, então eu tenho que me encaixar nesse plano, por exemplo, do sindicato dos jornalistas. Jornalistas, Seria isso, né? alguma coisa nesse sentido. Eu não sei exatamente qual é o sindicato, Aham. mas é na associação de classe, seja dos comerciários, seja nos casos dos jornalistas, né? Mas sim, você tem que entrar nesse coletivo por adesão. Ou então a gente sabe que existem alguns casos em que você monta uma empresa com no mínimo 3 vidas e aí você acaba entrando num plano de saúde empresarial. Também é feito, também é possível de contratação. É legal essa situação de não comercializar mais o plano individual familiar, doutor? É legal, é legal. Infelizmente, a gente não tem como obrigar uma empresa a comercializar um produto que ela não tem mais interesse. Né? Então, nesse sentido, é legal. É uma pena, porque nós vemos muitas pessoas que acabam ficando sem plano de saúde porque não tem uma empresa ou coletivo por adesão e acaba ficando sem plano de saúde. No caso dos planos participativos, aquele em que você já paga a mensalidade, né, do plano de saúde, aí você vai para uma consulta, no mês seguinte vem um boletinho relacionado a uma porcentagem do valor coparticipação. Coparticipação. Isso, exatamente. É isso que acontece. Isso também é previsto logo na contratação do seu plano, né? Não é que você é surpreendido. Eles são alguns são um pouquinho mais em conta, né? Porque, afinal de contas, você divide o risco com a sua operadora, com a sua seguradora, mas eles também existem. Então, assim, até que ponto é vantajoso, então, para o consumidor aderir a esse tipo de plano, doutor? Ele vai pagar um pouco menos da mensalidade. Seria Rafael? Isso, por economia. É exatamente isso, porque, querendo ou não, ele vai ter que arcar com procedimentos, ele vai ter que pagar também. O problema acho que seria se, de repente, lá na frente ele precisar de um procedimento mais caro, precisar de uma internação, e aí ele vai ter que realmente arcar também com essa despesa. Ele arca com alguma despesa dessa internação, ele acaba arcando também. Não no total, né, mas a despesa cai consideravelmente. E quando a gente fala em gestante, né, a criança, de repente, não escolhe a hora de nascer, parto prematuro, e aí está cumprindo carência. Exato. Como agir nessa situação? Pois é, Rafael, a gente tem também muito acontecendo nesse sentido, nesse tipo de problema, né? Realmente está na carência, a primeira coisa que o plano de saúde faz é cancelar, não vou te atender porque você está cumprindo carência. Só que existe uma possibilidade, nos casos de urgência e emergência, os tribunais de justiça têm entendido que o plano de saúde não pode exigir a carência, a cobertura da carência. Tá. Por quê? Corre o risco a mãe, corre o risco a criança. Né? Então a gente tem que sempre cuidar da vida, tanto de um quanto de outro. Né? Então os tribunais têm dado como urgência e emergência, prazo de 24 horas de cumprimento de carência. Em alguns casos... Eu fico imaginando essa mãe aguardando o prazo de 24 horas. Pois é, né? O que eu digo assim, um prazo de 24 horas é assim, você contrata o plano hoje, em 24 horas você já tem atendimento para casos de urgência e emergência. Né? Nós temos um caso de uma grávida, acho que de 36 semanas, ainda cumprindo o prazo de carência para parto, mas nós conseguimos que o tribunal recebesse essa criança com bastante tranquilidade para a mãe. A família está prestes a ter um filho, a família não tem plano de saúde, o pai e a mãe ali. Quando contratar esse plano de saúde? Ainda durante a gestação, doutor? Para essa criança já nascer protegida? Não, ela tem que contratar em até 30 dias do parto. Né? Não vejo como possível você contratar um plano de saúde para uma criança que de fato ainda não nasceu. Tá, entendi. Né? A não ser que seja um plano familiar. Um plano familiar. Ainda assim, você tem 30 dias para contratar. Se a mãe da criança está coberta pelo plano de saúde, sendo feito o parto, em 30 dias, até 30 dias ela não cumpre carência alguma, optando em 30 dias. Né? Nós chamamos de trabalhadores, né? Agora em tempos de crise, muitos acabaram sendo demitidos. Muito. Né? Acabaram também não tendo condições de arcar com o próprio plano de saúde, de continuar o plano de saúde que a empresa oferecia, mas por necessidade optaram por um plano de saúde apenas para o filho, para o bebê, para a criança, para o recém-nascido, enfim. Né? Certo. Nesse caso, existe carência diferenciada para essa criança, doutor? Não existe carência. Não existe carência. Nesses casos de funcionários de empresas de até 30 vidas, os beneficiários indiretos, digamos assim, os dependentes, eles podem optar ou não pela manutenção do plano. Então, mesmo que a mãe, mesmo que o pai não entendam como viável para eles, a criança pode ser mantida. Então, de toda a família, só ela
vai ficar. Isso no caso do empresarial, como você bem comentou, né? Já que a gente está falando do empresarial, só mais uma perguntinha para a gente Pois poder não. encerrar a conversa. A empresa Azul, por exemplo, né, o plano Azul, né? Ok. É a empresa de seguros, né? Operadora de Operadora saúde. de saúde, Ok. né? Azul, ela oferece o plano A, B e C. Né? Perfeito. A minha empresa contratou o plano C. Eu posso dar um upgrade e ir para o B ou para o A? É possível isso? Eu como trabalhador? Não. Você como funcionário da empresa, não. Não tem esse direito? Não tem. Porque o Mas eu contrato... estou pagando, eu quero pagar mais por isso. mas o contrato é da empresa. Se não estiver prevista essa contratação, essa possibilidade de upgrade, né, a gente tem que se manter ao contrato. Essa é a situação, por exemplo, de um trabalhador, né, que de repente precisa se submeter a uma cirurgia, a uma internação, não quer ficar no quarto coletivo, quer para um quarto privado, né? É isso, né? Para um apartamento, né? Que a gente fala, apartamento, né? exato. Esse é o termo Isso, correto, sai da usual, enfermaria né? e vai Não pode migrar. Não pode migrar. O que pode ser feito é uma portabilidade, né? A gente faz um chamado upgrade, né? E você paga um determinado agravo nesse novo plano, né? Mas tem que analisar caso a caso, tem que ver direitinho o que prevê o contrato dessa operadora com a empresa, né? Com a empresa Azul, como você comentou, plano Azul, né? A gente tem que ver direitinho, analisar caso a caso, para que não dá para generalizar. Ok. Doutor Marcelo Jegues, muito obrigado pelos esclarecimentos. No site da ANS a gente encontra esse tipo de informação? Encontra muita informação, muita informação. O consumidor pode, os telespectadores podem dar uma olhada lá, tem muita informação, tem legislação, tem possibilidades de migração para outros planos, portabilidade, é muito interessante. E de tempos em tempos, né, a gente sabe que a ANS, ela fiscaliza os planos de saúde. Exatamente. E libera a comercialização de uns e bloqueia, suspende de outros, né, doutor? Exato. Tem que ficar justamente atento em relação a isso. Tem que estar muito, muito atento, tem sempre que ficar em cima da ANS avaliando. E esse bloqueio acontece justamente por negligência, né? Negligência, negativa de tratamento, reclamação de consumidores. Como eu te falei, primeira coisa é reclamar com a ANS não tomar uma providência, mas eles contabilizam toda essa reclamação. Perfeito. Doutor Marcelo, muito obrigado mais uma vez. Eu que Ótima agradeço. tarde, esclarecimentos feitos. Vamos fazer intervalo agora, gente. No próximo bloco, você gosta de artesanato? Aliás, você faz artesanato? Pensa em ganhar dinheiro justamente com as peças que você produz na sua casa, mas não sabe como vender, como comercializar. Será que simplesmente é só fotografar a peça que você fez e jogar numa rede social? Será que isso funciona? Daqui a pouquinho, o André Gibran, especialista em marketing para artesanato, vai estar com a gente nesse bate-papo, passando para você o passo a passo, as dicas, o caminho das pedras para você ter lucro com as peças que você fabrica. Peças lindas, aliás, inclusive que você pode aprender a fazer hoje no artesanato que a gente ainda vai ter aqui com a Ana. Daqui a pouquinho, então, no Tudo Posso de hoje.